E se eu te dissesse que estruturas descritas na Bíblia há milhares de anos continuam desafiando os maiores cientistas e engenheiros do mundo moderno? Construções tão monumentais que, mesmo com toda a nossa tecnologia avançada, satélites, computadores quânticos e inteligência artificial, ainda não conseguimos entender completamente como foram erguidas? Você está prestes a descobrir 7 construções bíblicas gigantescas que provam que o conhecimento antigo ia muito além do que imaginamos. Prepare-se, porque cada revelação vai abalar tudo o que você pensava saber sobre história, ciência e fé. Nos próximos 20 minutos, você vai ver evidências arqueológicas reais, cálculos matemáticos impressionantes e mistérios que a ciência ainda não conseguiu resolver completamente. Isso não é teoria da conspiração, não é sensacionalismo barato. São fatos documentados, pesquisas sérias de universidades renomadas e descobertas que vão expandir sua mente. Deixa o like agora para fortalecer o canal. Se inscreve e ativa o sininho, porque esse conteúdo você não vai encontrar em qualquer lugar. E fica comigo até o final, porque a construção número 1 vai te deixar completamente sem palavras. Vamos começar pela número 7. A Arca de Noé. Você provavelmente já ouviu essa história desde criança, mas prepare-se para ver esse relato bíblico sob uma perspectiva completamente diferente. A perspectiva da engenharia naval moderna. Segundo o livro de Gênesis, Deus instruiu Noé a construir uma embarcação com dimensões muito específicas: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Convertendo para medidas atuais, estamos falando de uma estrutura colossal de aproximadamente 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Para você ter uma ideia, isso equivale a um prédio de 4 andares flutuando sobre as águas. Mas aqui está o detalhe que vai surpreender você. Essas dimensões não foram escolhidas aleatoriamente. A proporção matemática é de 30,53, uma relação que engenheiros navais modernos consideram perfeita para a estabilidade em alto mar. E olha que impressionante! Essa mesma proporção só foi redescoberta pela engenharia naval no século XIX. Em 1993, pesquisadores da Universidade de Leicester, na Inglaterra, realizaram um estudo detalhado sobre a viabilidade estrutural da arca. Eles testaram diferentes proporções usando modelos computacionais avançados e chegaram a uma conclusão espantosa. As dimensões bíblicas representam o design ótimo para uma embarcação daquele tamanho, maximizando estabilidade, capacidade de carga e resistência às ondas. A capacidade volumétrica da arca era de aproximadamente 43 mil metros cúbicos, equivalente a 522 vagões de trem padrão. Isso é espaço suficiente para acomodar milhares de animais, alimentos e suprimentos por meses. Mas o mistério vai além das dimensões. O material especificado era madeira de gopher, uma madeira extremamente resistente à água, e o revestimento deveria ser feito com betume, tanto por dentro quanto por fora, criando uma impermeabilização perfeita. Essa técnica de dupla impermeabilização só foi adotada pela construção naval moderna séculos depois. Agora vem a pergunta que ninguém consegue responder satisfatoriamente. Como Noé, vivendo há mais de 4.000 anos, sem computadores, sem manuais de engenharia, sem precedentes históricos de construção naval, conseguiu aplicar princípios de hidrodinâmica e estabilidade que a humanidade só compreenderia milênios depois? Coincidência? Sorte? Ou havia ali um conhecimento que ainda não compreendemos totalmente? E tem mais. Expedições ao Monte Ararat, na Turquia, local tradicional onde a arca teria repousado, encontraram formações rochosas com dimensões suspeitamente similares às descritas na Bíblia, provocando debates acalorados na comunidade científica até hoje. Mas espera, se você achou isso impressionante, a próxima construção é ainda mais intrigante, porque ela envolve uma tecnologia que parece saída de um filme de ficção científica: Jericó. A cidade mais antiga continuamente habitada do mundo, com vestígios arqueológicos que remontam a 8.000 anos antes de Cristo. Mas não é apenas sua idade que impressiona. É o que aconteceu com suas muralhas que deixa cientistas perplexos até hoje.
Segundo o livro de Josué, os israelitas marcharam ao redor da cidade durante 7 dias. No 7º dia, após 7 voltas, os sacerdotes tocaram trombetas. O povo gritou em uníssono, e algo extraordinário aconteceu. Os muros maciços de Jericó desabaram instantaneamente. Agora, antes de você pensar que isso é apenas uma história fantasiosa, deixa eu te mostrar o que a arqueologia descobriu. As escavações revelaram que Jericó possuía um sistema de fortificação duplo absolutamente impressionante. Uma parede externa com 2 metros de espessura, uma parede interna com 4 metros de espessura, separadas por um espaço de 4,5 metros. A altura total chegava a 8 metros. Imagine um prédio de 3 andares feito inteiramente de pedra e tijolos de barro. Aqui está o detalhe perturbador. Quando a arqueóloga britânica Kathleen Kenyon liderou as escavações entre 1952 e 1958, ela encontrou evidências de um colapso súbito e catastrófico. Mas não é só isso. As muralhas caíram para fora da cidade, não para dentro, como seria esperado em um ataque convencional com arietes ou cerco militar. Esse padrão de destruição é geologicamente anômalo e historicamente único. Então, como um som, trombetas e gritos humanos, poderia derrubar estruturas tão massivas? A ciência moderna nos oferece uma pista fascinante. Ressonância acústica. Quando uma frequência sonora específica atinge a frequência natural de vibração de uma estrutura, ela pode causar oscilações destrutivas. É o mesmo princípio que permite que uma cantora de ópera quebre uma taça de cristal apenas com a voz. Militares modernos estudam armas sônicas capazes de incapacitar pessoas ou danificar estruturas usando ondas de baixa frequência. Pesquisadores da área de acústica bélica confirmam que frequências específicas, amplificadas por reverberação em espaços fechados, podem realmente comprometer a integridade estrutural de paredes. Mas surge uma questão intrigante. As trombetas e gritos descritos na Bíblia teriam potência suficiente? Alguns cientistas propõem uma teoria combinada. Um terremoto localizado ocorreu exatamente no momento do ataque sonoro. Análises geológicas confirmam que Jericó está situada sobre uma falha sísmica ativa. Teria sido uma coincidência temporal perfeita? Ou os israelitas conheciam padrões sísmicos da região? Outros pesquisadores sugerem que o som pode ter servido como gatilho para uma estrutura já comprometida por vibrações subterrâneas acumuladas. O timing preciso seria, então, fruto de observação meticulosa de sinais naturais, rachaduras, mudanças no solo, comportamento de animais. O fato incontestável é este. Algo derrubou aqueles muros de forma súbita e completa. A datação por carbono 14 dos grãos carbonizados encontrados nas ruínas confirma a destruição por volta de 1400 a.C., período compatível com a narrativa bíblica. As evidências físicas estão lá, documentadas e preservadas. O mistério permanece. Foi tecnologia acústica avançada, fenômeno natural perfeitamente sincronizado, ou uma combinação de fatores que a ciência ainda não conseguiu replicar nem explicar completamente? E olha, se você está impressionado com muros que caem, espera até conhecer um templo cujas pedras se encaixam com precisão tão perfeita que nem uma lâmina de papel passa entre elas. O Templo de Salomão. Considerado uma das construções mais magníficas e sagradas da antiguidade, esse edifício não era apenas um lugar de adoração. Era uma obra-prima absoluta de engenharia, matemática e arquitetura que desafia nossa compreensão até hoje. Segundo o livro de 1 Reis, capítulo 6, o templo media 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Convertendo para o sistema métrico, estamos falando de aproximadamente 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. Pode não parecer gigantesco comparado a arranha-céus modernos, mas espera até você ouvir como foi construído. A força de trabalho mobilizada era descomunal. 180 mil operários trabalhando simultaneamente em turnos organizados. Desses, 70 mil eram carregadores, 80 mil cortadores de pedra nas montanhas e 30 mil supervisores. Imagine a logística necessária para coordenar, alimentar,
e abrigar essa quantidade de pessoas. Mas aqui está o detalhe que vai explodir sua mente. As pedras utilizadas na fundação pesavam até 10 toneladas cada uma e foram extraídas das pedreiras de Baalbek, no atual Líbano. Essas pedras eram transportadas por dezenas de quilômetros e encaixadas com precisão tão milimétrica que não se utilizava argamassa. Nenhuma argamassa. Isso mesmo que você ouviu. As pedras se encaixavam perfeitamente por puro corte e posicionamento de precisão. Essa técnica, conhecida como construção poligonal, só foi vista em outras culturas antigas avançadas, como os Incas no Peru, milhares de anos depois. Como duas civilizações completamente separadas desenvolveram a mesma tecnologia impossível. O interior do templo era revestido com cedro do Líbano, uma madeira nobre, aromática e extremamente durável, e depois coberto com ouro puro. O texto bíblico menciona que nenhuma pedra ficou à vista dentro do templo. Era uma caixa de ouro gigantesca sustentada por paredes de pedra invisíveis. Agora presta atenção nesse detalhe fascinante. O Santo dos Santos, a câmara mais sagrada do templo, possuía uma acústica perfeita. Pesquisadores modernos de acústo-arquitetura descobriram que as proporções exatas dessa sala criavam uma reverberação única, amplificando a voz humana de forma cristalina, sem eco distorcido. Essa tecnologia acústica só foi compreendida cientificamente no século XX com os estudos de salas de concerto. A geometria do templo também segue proporções matemáticas específicas baseadas no número áureo. Pi Tillnasi 1,618, uma constante encontrada na natureza e considerada por muitos como a proporção divina. Cada medida, cada ângulo, cada proporção parecia obedecer a princípios matemáticos sofisticados. Especialistas estimam que, em valores atuais, o custo da construção do Templo de Salomão seria equivalente a bilhões de dólares. Considerando apenas o ouro utilizado no revestimento, foram aproximadamente 23 toneladas de ouro puro. Mas o maior mistério continua sendo: como transportaram e posicionaram pedras de 10 toneladas com precisão milimétrica, sem guindastes hidráulicos, sem empilhadeiras, sem tecnologia de nivelamento a laser? A Bíblia diz que nenhum som de martelo, machado ou qualquer ferramenta de ferro foi ouvido no templo durante sua construção. As pedras chegavam pré-cortadas das pedreiras. Isso significa que os engenheiros da época tinham a capacidade de medir, cortar e encaixar blocos massivos à distância com tolerância menor que 1 milímetro. Engenheiros modernos admitem que essa façanha seria desafiadora mesmo com tecnologia contemporânea. O templo foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. Mas seu legado arquitetônico influenciou a construção de templos, mesquitas, catedrais e sinagogas por milênios. A proporção e geometria do Templo de Salomão tornaram-se referência para o que chamamos de arquitetura sagrada. E se você está impressionado com a precisão horizontal dessas construções, prepare-se, porque a próxima construção desafiou a gravidade verticalmente de uma forma que parecia querer literalmente tocar o céu. A Torre de Babel. Uma estrutura tão ambiciosa que sua própria existência se tornou sinônimo de orgulho humano desmedido. Mas será que essa torre foi realmente construída? E se foi, quão alto conseguiram chegar? Segundo o livro de Gênesis, capítulo 11, após o dilúvio, toda a humanidade falava uma única língua e decidiu construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus. O local escolhido foi a planície de Sinear, região que hoje corresponde ao sul do Iraque, berço da antiga civilização mesopotâmica. Aqui está o que a arqueologia descobriu. A Mesopotâmia era repleta de estruturas chamadas zigurates, templos pirâmides monumentais construídos em degraus. O mais famoso deles, o Etemenanque, localizado na Babilônia, tinha entre 90 e 100 metros de altura, equivalente a um prédio de 30 andares. Muitos estudiosos acreditam que essa estrutura seja a inspiração histórica real para o relato bíblico da Torre de Babel. A tecnologia de construção utilizada era revolucionária para a época. Os mesopotâmicos desenvolveram tijolos de argila queimados em fornos de alta temperatura, tornando-os extremamente duráveis e resistentes. Como argamassa, utilizavam betume.
uma substância asfáltica natural encontrada abundantemente na região, que criava uma ligação praticamente indestrutível entre os tijolos. Mas construir uma torre de 90 ou 100 metros há mais de 4.000 anos não era tarefa simples. Os engenheiros precisavam calcular a fundação necessária para suportar o peso colossal, garantir estabilidade lateral contra ventos fortes e criar rampas em espiral para transportar materiais até grandes alturas. Estamos falando de milhões de tijolos, cada um pesando cerca de 15 quilos, sendo erguidos manualmente. A logística era impressionante. Milhares de trabalhadores organizados em equipes, fornos produzindo tijolos continuamente, sistemas de roldanas primitivos para içar materiais, e supervisores coordenando cada fase da construção. Era uma verdadeira obra de engenharia social, tanto quanto física. Evidências arqueológicas na antiga Babilônia confirmam a existência de estruturas monumentais. Tábuas cuneiformes descrevem a reconstrução do Etemenanque pelo rei Nabucodonosor II, no século VI a.C., detalhando suas dimensões e propósito religioso: conectar a terra ao céu, o humano ao divino. Mas aqui está a questão que intriga pesquisadores. A narrativa bíblica fala de uma confusão de línguas que interrompeu a construção. Seria isso uma metáfora para algo que realmente aconteceu? Alguns historiadores sugerem que a torre pode ter sido danificada por um terremoto ou tempestade severa, causando dispersão dos trabalhadores. Outros propõem que conflitos culturais e linguísticos reais entre diferentes grupos étnicos forçados a trabalhar juntos causaram o colapso do projeto. O fascinante é que a ambição vertical da Torre de Babel influenciou toda a arquitetura humana subsequente. Dos obeliscos egípcios às catedrais góticas, dos arranha-céus modernos ao Burj Khalifa, a torre mais alta do mundo com 828 metros, todos carregam o DNA arquitetônico daquela ambição antiga de alcançar os céus. A questão permanece: era tecnicamente possível construir uma torre de 100 metros há 4.000 anos? Engenheiros modernos concordam que sim, com os materiais e técnicas disponíveis. Mas seria estruturalmente estável? Isso já é mais debatado. Talvez a Torre de Babel tenha sido o primeiro grande fracasso de engenharia da humanidade, uma lição sobre limites físicos que só seria totalmente compreendida milênios depois. Mas se você achou impressionante pedras empilhadas verticalmente, espera até ver pedras tão grandes que nem guindastes modernos conseguiriam movê-las facilmente. As muralhas de Jerusalém. Mais especificamente, vamos falar do Muro das Lamentações, também conhecido como Muro Ocidental, uma estrutura que desafia completamente nossa compreensão de engenharia antiga. Você já parou para pensar no tamanho das pedras que compõem esse muro? Deixa eu te dar um número que vai fazer você questionar tudo. A maior pedra conhecida do Muro Ocidental, chamada de Pedra Ocidental, mede impressionantes 13,6 metros de comprimento, 3 metros de altura e tem uma profundidade estimada de 3,3 metros. O peso, aproximadamente 600 toneladas. Para você ter uma dimensão real disso, 600 toneladas equivalem ao peso de 120 elefantes africanos adultos, ou cerca de 10 aviões comerciais totalmente carregados. Agora imagina mover isso sem caminhões, sem guindastes hidráulicos, sem tecnologia moderna. E não é só uma pedra gigante. O Muro das Lamentações contém várias outras pedras colossais, cada uma pesando entre 50 e 100 toneladas. Estamos falando de um muro construído há aproximadamente 3.000 anos, durante os reinados de Salomão, Ezequias e posteriormente expandido por Herodes, o Grande. O mistério começa na extração. Essas pedras eram cortadas em pedreiras distantes, algumas localizadas a quilômetros de Jerusalém. Como conseguiam cortar blocos tão perfeitos de rocha calcária sólida? Marcas de ferramentas encontradas nas pedreiras antigas mostram técnicas de cunha. Pequenas aberturas eram feitas na rocha. Cunhas de madeira eram inseridas e depois molhadas. A madeira expandia, rachando a pedra ao longo de linhas precisas. Mas cortar é só o começo do enigma. Como transportavam essas massas colossais pela topografia acidentada de Jerusalém? A cidade é construída em colinas com inclinações íngremes. Não havia rodas robustas o suficiente.
Não havia polias com capacidade para essas cargas. Não havia guindastes. As teorias mais aceitas envolvem trenós de madeira massivos deslizando sobre troncos usados como roletes, lubrificados com óleo ou gordura animal. Mas mesmo assim, os cálculos mostram que seriam necessários milhares de homens puxando simultaneamente com cordas, coordenados perfeitamente para evitar tombamento ou acidentes fatais. E tem mais. Quando finalmente chegavam ao local de construção, essas pedras precisavam ser posicionadas com precisão milimétrica. O encaixe entre elas é tão perfeito que, após 3.000 anos, você não consegue inserir nenhuma lâmina de papel entre muitas das juntas. Não foi usada argamassa nas seções mais antigas. O peso e o encaixe perfeito mantêm tudo no lugar. Essa técnica de construção poligonal sem argamassa tem uma vantagem impressionante: resistência sísmica. Jerusalém está em uma zona geologicamente ativa, com terremotos ocasionais. Estruturas com argamassa rígida racham e desmoronam. Mas essas pedras gigantes se movem microscopicamente durante tremores, absorvendo a energia e retornando à posição original. É engenharia antissísmica intuitiva, milênios antes da sismologia existir como ciência. Comparações com a engenharia romana posterior são reveladoras. Os romanos, considerados mestres construtores, usavam pedras menores, sempre com argamassa, e mesmo assim, suas estruturas frequentemente ruíram com o tempo. As muralhas de Jerusalém ainda estão lá, firmes, desafiando milênios. Arqueólogos modernos continuam descobrindo seções enterradas do muro, revelando que a estrutura é ainda maior do que imaginávamos. Escavações recentes descobriram mais 17 camadas de pedras abaixo do nível atual do solo. O muro mergulha profundamente na terra, criando fundações que garantem estabilidade impossível de derrubar. O simbolismo dessas pedras transcende a engenharia. Milhões de pessoas de diferentes religiões tocam essas rochas antigas anualmente, orando, deixando mensagens em suas frestas. As pedras tornaram-se testemunhas silenciosas de impérios que ascenderam e ruíram. Babilônios, persas, gregos, romanos, bizantinos, muçulmanos, cruzados, otomanos. Todos passaram. As pedras permaneceram. E agora vem uma pergunta inquietante. Se conseguiram esse feito em terreno urbano acidentado, imagine o que conseguiriam em uma fortaleza construída em um local considerado absolutamente impossível. Massada. Quando você olha para esse nome, talvez não signifique muito. Mas quando você descobre onde essa fortaleza foi construída, sua mandíbula literalmente cai. Imagine um platô rochoso isolado, erguendo-se 400 metros acima do deserto da Judéia, com paredes praticamente verticais de todos os lados. Agora imagine construir não apenas uma fortaleza militar, mas um palácio luxuoso completo nesse local. Parece loucura? Foi exatamente o que Herodes, o Grande, fez entre 37 e 31 a.C. A construção mais impressionante de Massada é o palácio de 3 níveis literalmente pendurado na face norte do penhasco. Não é uma fortaleza simples escavada na rocha. São 3 andares separados, conectados por escadas, cada nível com varandas oferecendo vistas panorâmicas do Mar Morto. O nível inferior tinha afrescos coloridos, colunas decorativas e pisos de mosaico. Luxo absoluto no meio do nada. Mas aqui está o verdadeiro milagre de engenharia: o sistema de água. Massada fica em uma das regiões mais áridas e hostis do planeta, com temperaturas chegando a 50 graus Celsius no verão. Como manter uma população de centenas, talvez milhares de pessoas, com água suficiente para beber, cozinhar, banhos e até jardins? Herodes construiu 12 cisternas gigantescas escavadas na rocha do platô, com capacidade total para armazenar 40.000 metros cúbicos de água. Para ter uma ideia, isso é equivalente a 16 piscinas olímpicas. Essas cisternas eram alimentadas por um sistema engenhoso de aquedutos que captavam água das raras chuvas de inverno através de represas e canais de desvio construídos nos vales circundantes. A água da chuva corria pelos wadis, vales sazonais. Era desviada por barragens, canalizada através de aquedutos que contornavam as encostas e finalmente despejada nas cisternas através de aberturas cuidadosamente posicionadas.
O sistema aproveitava cada gota preciosa da escassa precipitação anual. Agora pense na logística absurda de construir tudo isso. Cada pedra, cada viga de madeira, cada saco de argamassa, cada ferramenta, cada peça de mobília teve que ser transportada montanha acima por trilhas estreitas e perigosas. Não havia helicópteros, não havia teleféricos, não havia elevadores. Era força bruta humana e animal subindo 400 metros de altitude com cargas pesadas sob calor escaldante. Os banhos romanos de Massada incluíam sistema de aquecimento hipocausto, piso elevado com circulação de ar quente por baixo, tecnologia de climatização sofisticada. Havia também armazéns enormes estocando alimentos não perecíveis, celeiros para grãos e até uma área para a criação de pombos como fonte de carne fresca. Os jardins suspensos de Massada são outro enigma. Evidências arqueológicas mostram que mantinham vegetação ornamental em um deserto onde nada cresce naturalmente. Isso exigia irrigação constante, conhecimento botânico para escolher espécies resistentes e um sistema de drenagem para evitar que as raízes apodrecessem. As fortificações militares eram igualmente impressionantes. Muralha de 1.400 metros de perímetro com 4 metros de altura cercando todo o platô, 38 torres de vigia estrategicamente posicionadas, arsenal completo com catapultas e balistas, e aposentos para a guarnição militar. A história mais famosa de Massada aconteceu em 73 d.C., quando rebeldes judeus resistiram ao cerco romano por meses. Os romanos, frustrados pela impossibilidade de escalar as paredes, construíram uma rampa de cerco monumental usando milhares de toneladas de pedras e terra, ainda visível hoje. Quando finalmente penetraram a fortaleza, encontraram 960 defensores que preferiram a morte à escravidão. Mas a pergunta permanece: como mantiveram um padrão de vida luxuoso em condições tão extremas? As descobertas arqueológicas de Igael e Adim, entre 1963 e 1965, revelaram ânforas de vinho importado, cosméticos caros, tecidos finos e até documentos preservados pelo clima seco. Evidências de que viviam com conforto que muitas cidades da época não tinham. Massada prova que os construtores antigos não tinham limites de ambição. Se conseguiram transformar um penhasco inóspito em um oásis de luxo, o que mais seria possível? E agora prepare seu coração, porque chegamos na construção número 1, uma realização tão impossível que até hoje arquitetos e engenheiros ficam sem explicação quando visitam o local. E finalmente chegamos a número 1, a construção mais impossível, mais misteriosa e mais espetacular de todas as 7 que vimos até agora. Petra, a cidade rosa-vermelha, metade tão antiga quanto o tempo. Quando o poeta inglês John William Burgon escreveu essas palavras em 1845, ele capturou perfeitamente a essência desse lugar absolutamente surreal. Petra não é apenas uma construção, é uma cidade inteira esculpida diretamente na rocha sólida de arenito rosa e vermelho. Estamos falando de uma metrópole completa, com templos, tumbas, teatros, casas e palácios, todos cortados, esculpidos e moldados a partir de montanhas de pedra maciça pelos nabateus, um povo árabe que dominou a região por volta de 312 a.C. Vamos começar pelo monumento mais icônico, o Al-Hazne, conhecido como o Tesouro. Essa fachada monumental tem 40 metros de altura, equivalente a um prédio de 13 andares, e 25 metros de largura, esculpida com detalhes arquitetônicos tão precisos que parecem ter sido moldados em argila, não cortados em rocha dura. E aqui está o detalhe que vai fritar seu cérebro. Quando você esculpe pedra, não existe margem para erro. Não dá para apagar, não dá para colar de volta, não dá para corrigir. Um golpe de cinzel errado e pronto. Você arruinou anos de trabalho. Imagine a pressão psicológica de esculpir colunas perfeitas, estátuas detalhadas e ornamentos complexos, sabendo que cada movimento é permanente e irreversível. A técnica utilizada era de cima para baixo. Os escultores começavam no topo da montanha e iam descendo, removendo camadas de rocha progressivamente. Isso significa que precisavam visualizar mentalmente a estrutura final antes de começar. Não havia plantas baixas,
Não havia modelos 3D, não havia simulações de computador. Era pura maestria mental transformada em realidade física. Petra possui mais de 800 monumentos esculpidos espalhados por uma área de 264 quilômetros quadrados. 800, cada um representando centenas ou milhares de horas de trabalho especializado. A cidade chegou a abrigar entre 20 mil e 30 mil habitantes em seu auge, uma população maior que muitas cidades brasileiras atuais. Mas a verdadeira genialidade dos nabateus não estava apenas na escultura, estava na engenharia hidráulica. Petra fica no meio do deserto, uma região onde chuva é rara e água é mais valiosa que ouro. Então, como sustentaram dezenas de milhares de pessoas? Eles criaram um dos sistemas hidráulicos mais sofisticados do mundo antigo. Mais de 200 cisternas estrategicamente posicionadas captavam e armazenavam água da chuva. Aquedutos de cerâmica, alguns com mais de 30 quilômetros de extensão, traziam água de nascentes distantes. Represas controlavam as enchentes repentinas que varrem os desertos após tempestades raras. O mais impressionante, túneis subterrâneos desviavam o fluxo de água durante as chuvas torrenciais, protegendo a cidade de inundações destrutivas. Esses túneis foram escavados através de rocha sólida com precisão de engenharia que rivalizava com aquedutos romanos construídos séculos depois. A transformação foi completa. Transformaram um deserto hostil em um oásis agrícola capaz de sustentar agricultura, jardins e até fontes ornamentais. Isso não é sobrevivência, isso é prosperidade impossível conquistada através de conhecimento técnico extraordinário. Mas tem mais. O tesouro possui um alinhamento astronômico preciso. Durante o solstício de inverno, a luz do sol nascente atravessa o desfiladeiro estreito que leva a Petra, o Sique, e ilumina perfeitamente a urna funerária no topo da fachada. Isso não é acidente. É astronomia aplicada à arquitetura com precisão matemática. Os nabateus também demonstraram conhecimento geológico profundo. Eles escolheram camadas específicas de arenito para esculpir suas estruturas, camadas mais duras e estáveis que resistiriam à erosão por milênios. Análises geológicas modernas confirmam que as escolhas foram deliberadas e tecnicamente corretas. A prosperidade de Petra vinha do controle das rotas comerciais de incenso e especiarias que conectavam a Arábia, a Índia e o Mediterrâneo. Os nabateus eram mestres do comércio internacional, falavam múltiplas línguas e acumularam riqueza suficiente para financiar essa megalópole esculpida em pedra. Mas então, no século IV d.C., Petra foi gradualmente abandonada. Terremotos danificaram estruturas, rotas comerciais mudaram, e a cidade desapareceu da memória ocidental por mais de 1000 anos. Foi redescoberta em 1812 pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt, que se disfarçou de peregrino árabe para entrar na região. Quando arqueólogos e engenheiros modernos examinam Petra, eles encontram uma fusão impossível de habilidades: arte de nível excepcional, engenharia civil avançada, hidrologia sofisticada e astronomia precisa, tudo integrado perfeitamente em uma única cidade. A pergunta que ninguém consegue responder satisfatoriamente é: como um povo do deserto, sem precedentes de construção monumental, sem exemplos para copiar, sem literatura técnica para consultar, conseguiu dominar tantas disciplinas diferentes e aplicá-las simultaneamente em uma escala tão grandiosa? Hoje, Petra é patrimônio mundial da Unesco e uma das novas 7 maravilhas do mundo. Mais de 1 milhão de turistas visitam anualmente para testemunhar pessoalmente essa impossibilidade materializada em Pedra Rosa. Petra não é apenas uma construção. É a prova física de que civilizações antigas possuíam conhecimentos que perdemos, técnicas que esquecemos e capacidades que ainda não recuperamos completamente. Então, recapitulando rapidamente, vimos 7 construções monumentais que desafiam completamente tudo que achamos saber sobre o passado. Começamos com a Arca de Noé e suas proporções navais perfeitas, que a engenharia moderna só redescobriu no século XIX. Passamos pelos muros de Jericó, que desabaram por tecnologia acústica, que ainda não compreendemos totalmente. Conhecemos o Templo de Salomão com pedras de 10 toneladas encaixadas sem argamassa.
Vimos a ambição vertical da Torre de Babel, que inspirou toda a arquitetura monumental posterior. Nos impressionamos com as muralhas de Jerusalém e suas pedras de 600 toneladas movidas sem maquinário moderno. Subimos até Massada, um palácio luxuoso construído no topo de um penhasco impossível no meio do deserto. E finalmente chegamos a Petra, a cidade inteira esculpida em rocha sólida que combina arte, engenharia hidráulica e astronomia de forma incompreensível. A verdade é esta: quanto mais a ciência avança, mais ela confirma o que estava escrito há milênios nas páginas da Bíblia. Essas construções não são apenas pedras antigas empilhadas por pessoas primitivas. São provas concretas, literalmente escritas em toneladas de rocha, de que subestimamos drasticamente a sabedoria, o conhecimento técnico e as capacidades dos nossos antepassados. Será que foi apenas engenhosidade humana? Conhecimento perdido de civilizações ainda mais antigas? Ou havia ali inspiração divina guiando essas realizações impossíveis? Cada pessoa que assistiu esse vídeo vai formar sua própria conclusão. Se esse vídeo expandiu sua mente e fez você questionar o que achava que sabia sobre história antiga, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos mistérios bíblicos que vamos revelar. E comenta aqui embaixo, qual dessas 7 construções te impressionou mais? Foi a arca, os muros que caíram com som ou a impossível Petra? Até a próxima revelação.